Olá, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso inventário e no momento a gente tem todo o nosso inventário relativamente ele está completo. Ele é um inventário num conceito, na teoria, ali ele está pronto. A gente poderia guardar mais coisas, a gente poderia fazer um sistema já de, por exemplo, loot. Só que agora a gente precisa fazer algumas mecânicas para o nosso inventário para melhorar ele, ok? E hoje o que a gente vai fazer é uma dessas mecânicas que se a gente pode ver aqui nesse projeto, a gente tem um inventário igualzinho vocês têm aí no momento, só que agora se eu clico em um item, aparece o item que a gente está selecionando, e se eu clico em um slot, ele pode colocar naquele slot, eu posso desselecionar, por exemplo, eu não quero mais mexer em nada, eu posso tirar isso daqui, eu posso trocar um item com um outro, e se dois itens forem iguais, eles vão estacar. E é isso que a gente vai ver, essas quatro coisas hoje. Na verdade, são mais três, que essa aqui de selecionar é uma coisa bem simples que a gente vai fazer. Mas o importante aqui é que a gente vai aprender a trocar um item de lugar com outro, a mover o item para qualquer slot que a gente quiser e a estacar, que é uma coisa que a gente já fez aqui, ok? Antes da gente ir para realmente, eu vou ter que dizer que esse vídeo talvez seja um pouco complicado. Eu preciso que vocês assistam com calma e a gente vai, mas com o tempo a gente vai entendendo tudo certinho, ok? Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Então vamos agora para o que interessa, que é programar essas coisas dentro do nosso projeto. Então, aqui a gente vai vir no nosso objeto inventário e para começar eu vou ter que criar duas novas variáveis. Aqui embaixo, antes de fazer a nossa enumeração e o nosso grid, eu vou criar uma variável para item underline selecionado, ou seja, a gente vai guardar qual é o item que a gente vai selecionar quando a gente clicar, então eu só vou deixar -1 por enquanto, e eu vou criar uma outra variável chamada pos underline selecionada, que ela vai guardar qual é a posição do slot que a gente guardou. Então, quando a gente vem para esse projeto, a gente pode perceber que eu estou colocando o mouse em cima, e quando eu clico, aí ele desenha um item aqui, embaixo do meu mouse, então a gente precisa saber qual item que a gente selecionou, para isso que serve essa variável item selecionado, e a posição selecionada é, por exemplo, a gente sabe que aqui a posição é 2, certo? 0, 1, 2 no nosso grid, mas é o terceiro slot, mas a posição é 2. E quando a gente for mover, por exemplo, para esse slot o item, a gente precisa deletar tudo que estava nessa posição 2 e mover o item para essa posição. Então é por isso que a gente precisa saber o item selecionado e a posição que ele estava anteriormente, ok? Então, a gente vai vir agora no nosso desenhar GUI. E aqui, onde a gente checa aqui se a gente está com o mouse em cima de algum lugar, daí a gente desenha o seletor, a gente vai querer checar agora se a gente apertou o botão do mouse. Então aqui dentro do if point in rectangle, a gente vai colocar if mouse check button pressed mb left. Então se a gente apertou com mb left, a gente vai querer fazer algumas coisas. Primeira coisa que a gente quer saber é, a gente tá com o mouse vazio, a gente não tem nenhum item selecionado, ok? Se eu clicar e não tiver nenhum item selecionado, não vai acontecer nada em slot vazio, mas se eu não tiver item selecionado e eu clicar em cima de um item, ele vai selecionar o item e vai desenhar ali embaixo do mouse, ok? Essa é a primeira coisa. E caso a gente já tenha um selecionado, quando a gente clicar, dependendo de onde a gente clicar, vai acontecer uma coisa. Então, a gente tem essas duas condições primeiro. A gente não tem nenhum item selecionado. Se a gente clicar em um item, ele vai selecionar. E se a gente já tem um item selecionado e a gente clicar em algum lugar, algumas coisas vão acontecer dependendo das condições. Então, a gente vai ter dois casos aqui primeiro. Caso não tenha nenhum item selecionado e caso já tenha um item selecionado. Então, como que a gente vai saber se não tem nenhum item selecionado? If item underline selecionado for igual a -1, algo vai acontecer. E else, que é quando a gente não tem nada selecionado, algumas outras coisas vão acontecer. Vou arrumar aqui. Pronto. Então, caso a gente não tenha nenhum item selecionado e a gente clique com o mouse, a gente quer que o item selecionado seja o item que a gente está com o mouse em cima. Então vai ser grid underline itens, abre colchetes, hashtag para acessar o nosso grid. E a gente quer pegar o infos.item na posição I, que é a posição que está o nosso mouse. E após underline selecionada vai ser igual ao I. Então vamos entender o que eu fiz aqui. A gente não tem nenhum item selecionado no momento aqui, por exemplo.
Se eu clico aqui em cima, eu vou pegar qual é o i, qual é a pós. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, a pós selecionada foi 4. Então, é isso que a gente sabe. E o item selecionado, a gente só acessou esse i, qual é a linha do nosso grid, 4. E a gente pegou qual é o item que está referenciado àquela linha. Então, só para relembrar, a gente tem, por exemplo, esse grid aqui. E quando a gente for ver, essa daqui é a linha 0, essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2 e essa aqui é a linha 3. Então, a gente tem o valor i que está loopando por todo o nosso slot. Se eu estou com o mouse aqui, o i é 0. Se eu estou com o mouse aqui, o i é 1. Aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Ok? Então, deixa eu mover para cá, porque a gente só tem 4 slots. Então, no momento, dentro do nosso grid, ele sabe que a gente tem duas colunas. A primeira é a 0 e a segunda é 1. A primeira a gente está guardando qual é o item e a segunda é a quantidade dele. Então, no momento, o nosso grid estaria assim. No primeiro, o item que a gente tem é a espada, que é 0. O arco, que é 1. O segundo está vazio, então é menos 1. E o terceiro é o cajado, então é 2. E daí a quantidade é 3, 3, menos 1 e 3, ok? Esse aqui é literalmente o nosso grid no momento. Então, quando eu tô aqui com o mouse, eu vou passar o mouse. Se eu tô com o mouse aqui e eu clico, ele vai pegar qual é o item que tá no i3. Ele vai pegar que é 2, então ele vai dar que o item selecionado é 2. E assim a gente vai saber qual item a gente selecionou e vai poder fazer as coisas que a gente precisa, que é para alterar os valores daqui para frente. Então, quando a gente está clicando, a gente está fazendo exatamente isso. A gente está falando qual é o item que a gente selecionou e qual é a pós, qual é a posição que estava aquele slot que a gente selecionou, ok? Agora, caso a gente já tenha um item selecionado, caso a gente clicou e agora o item selecionado for diferente de menos 1, agora ele tem um valor para aquele item selecionado, ele está guardando um item, a gente vai ter 3 casos principais. Então, o primeiro, caso o item selecionado seja igual do slot que iremos colocar. Então, como a gente viu, se a gente tiver 2 arcos e a gente tem um arco selecionado, a gente quer estacar com o outro. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é caso o slot selecionado esteja vazio. Então, a gente tem um item e a gente quer colocar ele em outro slot, um slot que esteja vazio. E o terceiro caso é caso o slot selecionado já tenha um item e iremos trocar as posições. Então, são 3 casos. O primeiro é se a gente tiver um item igual, no caso a gente não tem aqui para mostrar, mas eu mostrei no começo do vídeo. O outro a gente quer mudar para um slot vazio e o terceiro a gente só quer trocar as posições de 2 itens. Então, é isso que a gente vai programar nesses 3 casos. A gente vai programar um por um. Então, a gente vai ter que dar a condição. No primeiro caso, a gente quer saber se a gente tem o mesmo item na posição que a gente está checando. Então, if item selecionado for igual ao grid underline itens, a gente acessa o grid. Então, a gente vai querer checar a linha do grid que a gente tiver com o mouse em cima agora. Então, o info, a gente vai querer checar o item daquele grid no i. Só que a gente tem que colocar mais uma condição, que é a pós selecionada não pode ser igual ao i. Ou seja, a gente não pode, por exemplo, se a gente clicar aqui no item, no arco, se a gente estiver clicando nele mesmo, ele é o mesmo item que ele, certo? O arco é igual ao arco, só que a gente não quer que daí ele estaque nele mesmo, senão vai bugar o jogo, ok? Pera aí, eu vou reiniciar pra gente poder ver. Então, nesse primeiro caso, a gente tá checando duas coisas. A gente tá checando se o item aqui é o mesmo. Então, por exemplo, aqui, esse arco que eu selecionei é o mesmo que esse arco, só que esse arco que eu selecionei não tá na mesma posição que ele mesmo. Porque ele mesmo, se eu estiver checando, nesse slot ainda tem um arco, que é ele mesmo, ok? Só que eu não quero que ele estaque com ele mesmo, senão o jogo vai bugar. Eu só quero que ele consiga estacar com outras posições que não seja dele mesmo. Então é isso que a gente está checando. Então a gente escreveu isso nesse momento, se não é ele mesmo, só que é o mesmo item. E daí, se for esse caso, o grid underline itens, hashtag infos.quantidade no i vai ser mais igual ao grid underline itens da hashtag infos.quantidade da nossa pós underline selecionada.
Então, com isso que a gente está fazendo, a gente está selecionando um item, a gente está checando se o item que a gente está com o mouse em cima é o mesmo do item que a gente selecionou, e se for e a gente clicar com o mouse, ele vai somar a quantidade do item da posição que a gente pegou com a posição que a gente está com o mouse em cima. O que a gente tem que fazer agora é a gente tem que esvaziar aquele slot que a gente selecionou e deixar o item selecionado para ser -1 e a pós selecionada para ser -1 de novo, senão ele ainda vai guardar qual item selecionado e não é isso que a gente quer que a gente faça, ok? Então a gente vai colocar aqui o grid underline itens, abre colchetes, chaves, infos.item, na posição pós selecionada vai ser igual a -1. E o grid underline itens, abre colchetes, hashtag infos.quantidade na pós selecionada também vai ser igual a -1. Ou seja, a gente vai esvaziar aquele slot. A gente tinha esse grid, quando a gente juntou esses dois, a gente definiu esse slot aqui, que era 1 no item e 1 de quantidade, para -1 e -1, porque agora ele está vazio, porque ele somou aqui. Esse aqui, o item foi para 1, o item ainda é 1, mas a quantidade, ao invés de 2, foi para 3. Então é isso que aconteceu dentro do nosso grid, ok? E depois a gente só precisa fazer que o item underline selecionado seja igual a -1 e a pós selecionada seja igual a -1. E é importante a gente fazer nessa ordem, o item selecionado ser igual a -1 e a pós selecionada ser igual a -1 depois, porque a gente está usando a pós selecionada aqui ainda para a gente limpar, para a gente esvaziar o slot dentro do nosso grid, ok? Então, a gente pode testar isso agora, mas antes eu só vou colocar ali para ele desenhar no nosso mouse, que vai ser algo bem simples, só para a gente conseguir ver dentro do nosso jogo melhor. Então, aqui no final de tudo, fora do nosso loop for, eu vou vir aqui no final, eu vou colocar um if item selecionado for diferente de -1, ou seja, a gente está selecionando um item, ele vai desenhar a sprite no nosso mouse. Então, draw sprite exe, spr itens, a subimage vai ser o item selecionado, ok? Porque ele vai ser 0, 1 ou 2, que é a espada, o arco ou o cajado. O x vai ser underline mouse x, mx, mx. O y vai ser underline my, que é a posição x e y do nosso mouse. A x-scale vai ser escala, a y-scale vai ser escala, hot vai ser 0, a cor vai ser seu white, e o alpha eu vou colocar meio, 0.5, porque eu vou querer que ele fique meio transparente, igual a gente viu ali. Então agora a gente já pode testar para ver como tá, ok? Então a gente tá aqui dentro do jogo, a gente tem nosso inventário, eu adicionei algumas coisas. Então vamos lá, eu vou clicar no arco, ele desenhou o arco aqui no nosso mouse. Se eu clicar em cima de qualquer outra coisa, não vai funcionar porque a gente não fez nada. Só que se eu clicar em cima de outro arco, ele vai sumir do slot e ele vai somar. Se eu fizer a mesma coisa para a espada, 185, somou 182 mais 3. Só que se eu fizer com qualquer outra coisa, não vai funcionar porque a gente só definiu essa condição. Mas está funcionando. A gente já tem um stack dentro do nosso inventário com relativamente pouca coisa, ok? Então agora a gente vai fazer a segunda condição, que é se o slot que a gente está checando estiver vazio. Daí a gente vai colocar o item naquele slot. Então, else if grid underline itens, hashtag de novo, para acessar o grid, a gente não pode esquecer, infos.item, no i for igual a -1, a gente tem que lembrar que sempre que a gente coloca i na linha, a gente está checando a posição que o mouse está, o slot que o mouse está em cima. Então a gente está checando se dentro do nosso grid o slot que a gente está com o mouse em cima for igual a -1, se não tiver nenhum item lá, se ele está vazio, aí sim a gente vai colocar o slot. Então o que a gente está fazendo é, a gente clicou num item, quando a gente está com o mouse aqui, o i aqui é 0, ele tem uma espada, então tem um item. Quando o mouse está aqui, o i é igual a 1, então tem um item. Quando o mouse está aqui, o i é igual a 2, ele vai checar esse slot no i2. Igual a gente está vendo aqui, no i0, que é a linha 0. Tem um item 0, que é a espada. Na i1, a gente tem um item, que é o item 1, que é o arco. No i2, a gente tem o item 2, que é o cajado. Só que no i3, que é o slot 4, a gente não tem nada, a gente tem -1. Então, a gente não tem item naquele slot. Caso a gente não tenha item naquele slot, a gente apertou com o mouse
ele vai tirar o item desse slot e vai colocar no slot que a gente selecionou. Então, aqui o que a gente está fazendo é vendo se aquele slot que a gente está com o mouse em cima está vazio, ok? Então, está vazio, a gente vai colocar o item naquele slot novo e vai apagar no outro slot. Então, grid itens, hashtag infos.item e vai ser igual ao grid itens, hashtag infos.item, só que em vez de o i, na pós selecionada. Então, quando a gente clica para selecionar um item, a gente pega a posição daquele item. E quando a gente clica aqui, se tiver um slot vazio, a gente está falando que aquele slot vazio agora tem o item da pós-selecionada, que é a posição do item que a gente clicou. E a gente faz a mesma coisa para quantidade. Então, grid itens, hashtag infos.quantidade no i que está vazio, vai ser igual ao grid itens, hashtag infos.quantidade pós selecionado, ok? Então, com isso, a gente já está falando que um item vai para o outro slot, para o slot vazio. Só que a gente não está apagando ainda o slot que tinha o item antes e tudo mais. Então, o que a gente está fazendo no momento é que quando a gente clica, ele está indo para esse slot, só que aqui ele ainda teria o item no modo que a gente está fazendo agora. Então, para a gente entender, o que a gente está fazendo é o seguinte. A gente tem aqui o i0, o i1, o i2, ok? Então, a gente tem a linha 0, 1 e 2 no nosso grid. Se eu pego esse item e coloco ele aqui, o que a gente está fazendo é literalmente falando, substitui essa linha por essa linha. Então, eles vão inverter a ordem e essa daqui vai ser menos 1, e essa daqui vai ser 1 e 3, que era o que tinha nesse lugar antes. E se a gente fizer de novo, trocar de lugar, ele vai inverter novamente, pode ficar invertendo enquanto a gente estiver trocando. É literalmente isso que ele está fazendo. Ele está invertendo os valores que está numa posição pelo que está na outra dentro do nosso grid. Agora, igual a gente fez em cima, a gente pode só copiar esse código e colocar aqui, que daí ele só vai limpar a posição que estava antes, o slot que tinha antes o item, e vai colocar o item selecionado para ser -1 e o pós-selecionado para ser -1 também. Então, vamos testar o nosso jogo para ver se está tudo funcionando certinho. Então, a gente tem aqui, eu selecionei um item e eu vou clicar no slot vazio. Ele colocou o item aqui e esvaziou o outro slot, ok? A gente pode ficar fazendo isso para slot que a gente quiser. Ele vai ficar trocando a posição. Não importa o item, ele troca certinho qual é a posição do nosso slot e como são as coisas. E se a gente quiser estacar, a gente ainda pode estacar. E depois de estacar, a gente pode mudar. Ele sempre vai alterar exatamente. Agora, a última coisa que a gente falta é, se eu clico em um item diferente, eu quero que ele troque a posição. Então, se eu tenho o cajado e eu clico na espada, eu quero que a espada venha aqui e o cajado venha aqui. A ideia é muito parecida com essa de clicar em um slot vazio. Só que a única diferença é que, em vez de eu só passar o valor que tem nesse slot para o slot vazio, eu tenho que passar também o valor que estava na espada pro cajado e do cajado para a espada. Então tem um pequeno detalhe só que a gente precisa alterar, mas a gente vai ver isso agora. Então aqui a gente tá, caso o slot selecionado já tenha um item e iremos trocar as posições. Então aqui else if. Então se o item no grid.item, hashtag infos.item na pós selecionada for diferente do grid, do grid itens, abre colchetes, infos.item, no i, que é o slot que a gente está selecionando com o nosso mouse. Então, o item que a gente está guardando no nosso mouse, a gente tem um cajado. Ele é diferente do item que a gente está com o mouse em cima, que é uma espada. Se sim, ele vai inverter a posição dos dois, ok? Só que para isso, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai ter que criar uma variável local chamada _item. A gente vai precisar guardar qual é o item que a gente tem naquele slot. Porque se a gente, por exemplo, a gente tem um cajado aqui e a espada aqui. Vamos supor que a gente quer colocar o cajado aqui. Logo que a gente colocar o cajado aqui, ele vai sobrescrever qual era o item que tinha nesse slot. Que era, no caso, a espada. Então a gente não vai conseguir passar a informação da espada para cá se a gente não guardar qual era a posição, o que tinha naquele slot antes numa variável local. Porque no código a gente tem que lembrar que tudo acontece em uma ordem. Então vamos supor que a gente clicou e daí ele veio aqui, ele colocou as informações que tinha no slot do cajado na espada. Então ele apagou tudo que tinha na espada. Se a gente não guardar esse lugar na espada antes, a gente não vai conseguir acessar o que tinha naquele lugar para colocar no lugar que estava o cajado.
Então a gente só vai criar essas duas variáveis de item e de quantidade para guardar o que tinha naquele slot que a gente clicou em cima. Então dentro da var item a gente vai guardar grid underline itens, abre colchetes, hashtag infos.item no i. Opa. E na var quantidade, a gente vai guardar o grid underline itens, abre colchetes, hashtag infos.quantidade no i. Então a gente está guardando só qual era o item e qual era a quantidade que tinha naquele slot que a gente clicou em cima, ok? Agora, o que a gente vai fazer é muito parecido com esse código do slot vazio. A gente vai fazer aqui o grid itens infos item, infos.item no i vai ser igual ao grid itens, hashtag infos.item na pós selecionada, ok? Então, é exatamente esse código que a gente fez para selecionar um item vazio, é o que a gente está escrevendo aqui. A gente tem que fazer a mesma coisa para a quantidade. Então, grid underline itens, abre colchetes, hashtag infos.quantidade. E vai ser igual a grid underline itens, hashtag infos.quantidade do pós selecionado. Então, com isso, a gente vai estar movendo o item que a gente selecionou para o slot que a gente está com o mouse em cima. Só que a gente também tem que mover o item que a gente está com o mouse em cima para o slot que a gente selecionou, certo? A gente está trocando as posições dos dois. Então, para isso, a gente vai falar que o grid underline itens no hashtag info.item, só que na pós selecionada. Então, a gente vai definir agora qual é o item que a gente vai colocar na posição que a gente selecionou, porque a gente mandou o item que a gente tinha na posição selecionada para o item que a gente estava com o mouse em cima. Então a gente vai pegar o item que a gente estava com o mouse em cima e colocar no item que a gente estava com a pós selecionada, ok? Vai ser igual a underline item, que foi essa variável que a gente criou. E o grid underline itens, abre colchete, hashtag infos.quantidade, pós selecionada, vai ser igual a underline quantidade. Ok? E agora a gente precisa fazer a mesma coisa de antes, que é colocar o item selecionado para ser -1 e a pós selecionada para -1. A gente não quer alterar a pós selecionada para ser -1 e no item e na quantidade, porque a gente colocou que a pós selecionada vai ser o item que a gente inverteu. Então a gente só coloca -1 quando a gente quer esvaziar o slot que a gente tinha o item anteriormente. Ok? Mas nesse caso a gente quer preencher aquele slot que a gente tinha o item anteriormente pelo item que a gente trocou com. Então, com isso, a gente tem os três casos. O caso para estacar um item, o caso para o slot seja vazio e o caso de a gente querer inverter um item pelo outro num slot do nosso inventário. Agora, eu só vou criar um quarto caso aqui no final, que vai ser o caso de a gente querer largar o item. A gente clicou no item, a gente não quer mais mudar ele. Então, largar o item selecionado. Esse aqui vai ser bem simples, eu só vou colocar um if mouse check button pressed mb right. Então, se a gente apertar o botão direito do mouse, a gente vai colocar que o item selecionado vai ser igual a -1 e a pós selecionada vai ser igual a -1. Então, se a gente está com o item selecionado e a gente apertou o botão direito, a gente só está esvaziando aquele mouse, aquele item selecionado, aquela pós selecionada, porque a gente não quer mais alterar nenhum item. E assim a gente pode largar, como se a gente estivesse largando um item ali dentro do nosso inventário, a gente não quer mais fazer nada com ele, ok? Então, agora sim, vamos testar o nosso jogo e ver exatamente como ficou tudo isso que a gente fez. Ok? Então, aqui a gente tem o nosso inventário e esse aqui é exatamente como o nosso grid está no momento. Eu não fiz até aqui embaixo porque não tem espaço para a gente colocar esse cajado 25, eu vou deixar o cajado aqui, é como se tivesse. Então, agora sim, a gente tem tudo. A gente tem no slot 0 uma espada, no slot 1 uma espada com 182 de quantidade, no slot 2. Quer dizer, no slot 3, no I2, a gente tem um arco, que é 1, uma quantidade 5. No 3, a gente também tem um arco, que é 1, uma quantidade 2. E no 4, a gente tem um cajado, que é o 2, com quantidade 25, ok? Então esse aqui é exatamente o nosso grid no momento. Então vamos testar algumas coisas. Primeiro, quando a gente clica em um item, a gente staca. A gente stacou, então o que aconteceu dentro do nosso grid foi, a gente colocou esse valor aqui para ser -1. -1, então o nosso slot está vazio,
certo? Nosso quarto slot. A nossa terceira linha no grid tá vazio. Esse aqui não tem nada. Ok, esvaziou. E a gente somou no 5 aqui a quantidade, o que tinha no outro e 7. Então, é assim que o nosso grid tá no momento, ok? Agora, vamos testar a segunda coisa. Se eu mover esse arco aqui para baixo, então eu coloquei ele no slot vazio, o que aconteceu com esse slot é que ele esvaziou, então aqui é -1, e a quantidade aqui foi para -1 também, e ele moveu esse 1 e esse 7 para um slot aqui embaixo que não cabe aqui. Mas se eu pegar e eu retornar aqui para cima, o que vai acontecer é que ele vai voltar a ser 1 e 7 igual estava anteriormente, ok? Assim tá o nosso grid no momento. Ele estava daquela forma -1, -1, se eu colocasse aqui embaixo. Então daí eu tinha 2 slots vazios, ok? Agora a gente vai testar a última coisa que a gente fez, que é quando eu clico em um cajado e eu clico em um arco, ele troca as posições e troca a quantidade. Então o que aconteceu aqui foi que esse 1, 7 veio para aqui onde tem 2, 25, e esse 2, 25 veio para onde tinha 1, 7. Então nosso inventário está funcionando certinho. Eu posso estacar a espada, por exemplo, e daí a gente vai ter esse daqui ser -1, -1. E a nossa primeira linha do nosso grid vai ser das 0 e 185. Não vai dar para desenhar aqui porque eu fiz muito pequeno. Então aqui a gente tem o primeiro slot com uma espada, o segundo vazio, -1, -1. O terceiro, ele tem o 2, 25, que é o cajado que eles inverteram. O terceiro, o quarto slot, o terceira linha é -1, -1. E aqui a gente tem o 1, 7, que é o arma 1, que é o arco. E a quantidade é 7. No quinto slot, eles inverteram, ok? Então, se eu pegar e inverter novamente, aí eles voltam a ficar exatamente do jeito que era antes. Dessa forma, não tem mais inversão, ok? Então, agora a gente tem um inventário completo. Quer dizer, não completo, mas a gente pode fazer tudo que o inventário dá para fazer, movimentar as coisas. A gente pode selecionar os locais, a gente pode destacar, a gente pode trocar um item pelo outro. A gente pode deixar da forma que a gente quiser. Se a gente fechar e abrir de novo, eles vão estar aqui funcionando certinho. Só que a gente ainda tem muito mais coisa pra ver. A gente vai dropar item, a gente vai pegar item no chão, a gente vai equipar item. Mas agora são mecânicas iguais essas que a gente aprendeu hoje. A gente vai aprendendo daqui pra frente. Então, mais uma vez, a gente chegou no fim de um vídeo. E eu quero relembrar. Não desanimem se vocês não pegarem isso aqui de primeira. Eu demorei muito pra pegar como funciona essa questão de grid, de como as coisas se alteram. Não é fácil, realmente não é fácil. Então não é que você tá com dificuldade, não é culpa sua, não fique com essa de desanimar por causa que você não tá pegando de primeira. É muito difícil mesmo pegar isso agora, mas eu quero incentivar vocês a tentarem, a continuarem e a tentar entender isso aqui. Veja o vídeo, às vezes dá uma pausa, volta pra ver depois, tenta pegar tipo partes do vídeo por parte do vídeo. Então a gente fez, por exemplo, 3 condições. Tenta pegar uma primeiro, depois vai pra segunda, depois vai pra terceira, em vez de pegar todas de uma vez. Só não desanime, que se você não entendeu, com o tempo você vai entender. E quando você entender, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Vai aprender muita coisa. Quando você dominar o grid, eu te prometo, as coisas vão fazer muito mais sentido. E você vai conseguir fazer muita coisa mesmo dentro do seu jogo. Vai ganhar muito conhecimento. Então, continue tentando e vai valer a pena, ok? Então é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se vocês gostaram, vocês podem deixar um like aí pra me dar um apoio. Se vocês quiserem acompanhar o canal de novo, eu peço pra vocês se inscreverem, que me ajuda muito. Me dá uma motivação bem grande também. Eu tenho um apoio-se, eu sempre vou lembrar. Se você quiser ir lá e me dar um apoio financeiro, eu agradeço muito. Tem minhas redes sociais aqui embaixo também, meu Twitter, meu Discord e minha Twitch. Se você quiser me seguir lá, eu também agradeço muito. Eu vou voltar a ser mais presente nessas redes sociais. Eu tô organizando as coisas, mas em breve eu vou voltar a ser mais ativo nelas, prometo, ok? É isso. Se você quiser compartilhar esse vídeo também com algum amigo que queira aprender, eu agradeço bastante. Vocês divulgarem, me ajudarem a divulgar aqui o canal. Eu quero o máximo pessoas possíveis aprendam a fazer jogos, é muito legal. Adoro compartilhar isso com vocês, ok? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.